Olá pessoal, vamos falar agora sobre a segunda parte da América Latina, no qual nós temos aí como principal destaque os conflitos que ocorreram na América Latina e a questão migratória que está havendo na América Latina também, certo? Inicialmente aí nós vamos falar sobre um país que ganhou bastante destaque, né, em noticiários, em jornais, enfim, o destaque foi muito grande e repercutiu muito, que foi a Colômbia, na questão da guerrilha e também na questão do narcotráfico, certo? Nós temos aí dois grupos que comandavam todo o território da Colômbia. As Farc, né, que é a Forças Revolucionária da Colômbia, certo? E também o Exército de Libertação Nacional. As Farc surgiu em 1964 como uma organização política militar. No entanto, os Estados Unidos e a União Europeia classificaram esses membros, né, como membros terroristas, por criarem um poder paralelo. Ou seja, esse grupo ele controlava uma região e essa região era totalmente voltada para fazer as suas obrigatoriedades, como é o caso aí de sequestro, táticas de guerrilha. A guerrilha é quando um grupo social, né, quando um grupo aí armado luta contra a força do Estado, ou seja, um grupo, né, de pessoas lutam contra o Estado, aí dá-se o nome de guerrilha. Aí também nós temos grandes pressões diplomáticas e também assassinatos, além de estar ligado diretamente com o tráfico de drogas, que é o narcotráfico, né, o tráfico aí de drogas e entorpecentes, certo? Então era muito ligado aí às Farc com isso aí, até porque existiam nas suas regiões grandes plantações de maconha e grandes plantações de coca, né, que dá origem à cocaína. Aqui é uma foto do Exército, né, igual do livro de vocês, do Exército das Farc de 2017, né, você pode perceber aí que é um grupo totalmente montado e totalmente voltado para as regiões dentro da floresta amazônica. Estima-se que cerca de 15% a 20% do território colombiano era dominado pelas Farc, indo da floresta amazônica até a região da Cordilheira dos Andes. Em junho de 2016, as Farc os membros das Farc, né, assinaram um documento pondo fim aí a essas táticas de ir contra o governo, né, e assinaram o chamado cessar-fogo com o fim aí desse conflito com o próprio governo. Nós temos também uma grande preocupação atual com a questão da crise de refugiados, que não só está na região europeia, né, mas também que é bastante expressiva nessa região da América Latina. Então, na América Latina, principalmente na região da América Central, alguns países apresentam instabilidades políticas, sociais e econômicas, tendo como resultado migração de grande parte da sua população, né? A população migra principalmente para os países vizinhos. Por quê? No país que ela está tendo algum tipo de guerra civil, algum tipo de perseguição política, algum tipo de queda na economia, não está tendo aí condições de vida para desenvolver naquela região, a tendência é você migrar, né? A tendência é você sair do seu local para ir para um local com uma grande quantidade e melhoramento de vida. Então, essa região aqui, a América Latina, né, é a principal região da onde está saindo uma grande quantidade de imigrantes, principalmente da região de Cuba, a região do Haiti, né, a região da Nicarágua, como nós falamos, e a região de Honduras, certo? Inicialmente, nós vamos falar sobre o Haiti, né? Lembrando que o Haiti, vamos pegar aqui o Haiti, ele fica aqui, Haiti, certo? Ele fica numa ilha, né? Essa ilha, ela é uma ilha hispânica, né? Que fica também com a República Dominicana, né? Então é uma ilha dividida em duas áreas. A ilha voltada para ser Haiti e a ilha voltada para ser o país Primeiro o Haiti. O Haiti sofreu aí sucessivos golpes militares, tendo sido governado durante muitos anos por ditadores, ocasionando uma crise social, política e econômica. Ou seja, quando um país é governado por ditador, a tendência é que aquele país não tenha transparência nos seus dados, né? Não tenha transparência aí no seu governo e faz com que os interesses pessoais desse ditador ele fique em primeiro lugar, ele fique como sendo prioridade e não a população.
gerando aí uma grande crise social, gerando a insatisfação da população e gerando também uma grande crise econômica. Essa situação fez com que a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela mandasse forças de paz naquela região para acalmar os ânimos e para controlar as tensões que haviam naquela região. Isso em 2004, sobre o comando aí do Brasil, ou seja, o Brasil ele liderou a força de paz da ONU nas missões do Haiti, certo? Para promover a pacificação naquela região. Até essa soldado aqui, ela ganhou medalhas de honra ao mérito pela própria ONU por apoiar e servir o Brasil lá no Haiti. A missão internacional conseguiu promover uma transição de governos, mas a situação do Haiti se agravou logo após o terremoto aí de setembro de 2010 que ocorreu. Ou seja, a missão da paz da ONU teve sim conseguiu promover a paz, né, a instabilidade naquele local, ficou totalmente instável, a questão política, a questão aí, social naquela região. Porém, quando chega janeiro de 2010, o Haiti recebe um grande terremoto que abala toda a sua estrutura física, né, toda a sua estrutura territorial. E isso faz com que o Haiti, ele basicamente seja completamente destruído. Milhares de cidades são destruídas. Além disso aí, vai provocar aí 300 mil mortes só naquela região. A instabilidade política e econômica, somada às catástrofes naturais, né, que já tinha essa instabilidade, mais ainda essa catástrofe natural levou milhares de haitianos a migrarem do país em busca de melhores condições de vida. E o principal destino dos haitianos é aqui o território brasileiro. Aqui é uma imagem, né, da região que foi destruída em 2010. Muitas regiões no Haiti continuam com essa mesma imagem. Por quê? Porque o Haiti, como é um país muito pobre, é o país mais pobre da América Latina, ele não tem condições aí de desenvolver e de... não tem condições aí de desenvolver e não tem condições aí de restaurar o seu país, restaurar aí a sua região. Segundo país aí para ser discutido é Cuba, né? Cuba é aquela ilha que fica próximo à região dos Estados Unidos, é uma ilha, digamos que grande, certo? Também enfrenta problemas sociais, econômicos e problemas políticos. O país adotou aí o socialismo após o fim da Revolução Cubana, que foi em 1959, devido à proximidade com a antiga União Soviética, e gerou de grande desentendimento, principalmente com os Estados Unidos, né? E aderindo aí o bloqueio econômico logo mais, logo após aí a Guerra dos Mísseis, ou seja, na época da Guerra Fria, Cuba se aliou à União Soviética e os Estados Unidos fez um grande bloqueio, ou seja, proibiu todos os países de terem relações comerciais com Cuba. Cuba só tinha agora e podia manter relações comerciais com a própria União Soviética, já que ela apoiava a União Soviética. E essa tensão se agravou quando houve a chamada Guerra dos Mísseis, quando a União Soviética começou a colocar mísseis apontados para os Estados Unidos naquela região cubana. Aí realmente houve o bloqueio total de Cuba. Cuba ficou isolada de todos os países da América Latina. Aqui, ó, Cuba fica nessa região, né? Cuba ainda é um país socialista, tá? É um dos poucos países socialistas que existe no mundo. Cuba ficou ainda isolada em termos políticos e econômicos, o que gerou sérios problemas financeiros. Você não tem como vender os seus produtos, não tem como desenvolver a sua tecnologia, você vai ficar aí dependendo de povos de fora, né? Principalmente da União Soviética. Só que a União Soviética também ela se desgasta, se desintegra no fim do ano de 91, certo? Para o país, apesar dos avanços nas áreas sociais, o isolamento fragilizou bastante a sua economia. Cuba é um dos melhores países a se viver com relação ao IDH, porque naquela região praticamente não existe pessoas passando necessidades, todas as pessoas são alfabetizadas e todas as pessoas têm uma alta taxa de escolaridade, né? E lá possui grande investimento em educação e em saúde, porém a economia é muito fragilizada, já que ela não tem aí como desenvolver as suas outras áreas, principalmente áreas tecnológicas.
Muitos cubanos conhecidos como os balseiros tentam fugir de Cuba para a região lá dos Estados Unidos, em balsas e em barcos muito precários, e muitos chegam até a morrer nessa travessia. Nos últimos anos, o governo de Cuba promoveu uma abertura econômica, tentando atrair investimentos, principalmente, investimento estrangeiro, principalmente para o setor do turismo, certo? Então nós temos aqui a região de Havana, que é a capital de Cuba. Você pode perceber que parece até um país que é parado no tempo, por ter ainda esses automóveis datados da década de 60, década de 80. Honduras, que fica na região insular, a Honduras fica na região istmica. Honduras, que é um país também que enfrenta graves crises econômicas, certo? Uma crise política se isola no país desde 2009, quando o então presidente, denominado de Manuel Zelaya, apresentou uma proposta para a revisão da Constituição. Por quê? O presidente queria modificar a Constituição para que houvesse uma reeleição dele mesmo. A proposta gerou aí uma grande crise econômica, uma grande crise política, e praticamente culminou na sua deposição e na tomada de poder pelo exército, ou seja, depostaram ele, tiraram ele do poder. O exército tomou de conta daquela região, que é Honduras. Em seguida, o novo presidente Juan Orlando Hernández mudou a Constituição e se elegeu em 2017 para um mandato que vai até o ano de 2022. Aqui fica a região de Honduras, nessa região istmica, fica entre Nicarágua, El Salvador e Guatemala, Belize, e logo após é o México. Opositores ao governo acusam a mudança na Constituição como um golpe e passaram a ser perseguidos, colocando em xeque o processo de eleição hondurenho. E a Organização dos Estados Americanos disse que havia suspeitas de fraude com essa nova eleição que houve lá para eleger ele novamente. A frágil economia primária, somada ao aumento da violência que sucedeu ao processo eleitoral, impulsionou uma série de migrações que, segundo ao Alto Comissionário das Nações Unidas para Refugiados, cerca de 300 mil pessoas estão fazendo pedido de asilo e de refúgio para outros países, principalmente para os Estados Unidos. Aqui é uma caravana, a imagem aqui é uma caravana que está seguindo, saindo da região de Honduras, atravessando o México para chegar lá na região que são os Estados Unidos. E também nós temos a questão dos refugiados, para finalizar, a questão dos refugiados na Venezuela, da Venezuela para o Brasil. A Venezuela, país vizinho do Brasil, enfrenta problemas políticos e econômicos como é a questão da inflação, que é o aumento exagerado dos preços dos produtos, certo? E a escassez de alimentos, além da escassez de remédios e a escassez aí de produtos básicos, como a questão de higiene. No início do ano 2019, o presidente, o cara que está sendo oposição do Nicolás Maduro, que é chamado de Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino do país, tendo aí, acusando Nicolás Maduro de ditador, e entra para o seu segundo mandato. Ou seja, a Venezuela está enfrentando uma grande crise política. Existe o opositor de Nicolás Maduro, que é Juan Guaidó. Juan Guaidó, ele vai aí tentar se autoproclamar presidente, enquanto Nicolás Maduro já está em seu segundo mandato. O presidente Juan Guaidó, presidente interino, no caso, Juan Guaidó, foi reconhecido pelos Estados Unidos, pelo Brasil, como presidente legítimo da Venezuela, porém, Nicolás Maduro é reconhecido pela China e pela Rússia como presidente da Venezuela. Então nós temos aí essa briga de poder lá na Venezuela entre Juan Guaidó e Nicolás Maduro. Um ditador, bem assim dizendo, e outro oposicionista. O clima de instabilidade política intensificou os conflitos internos na Venezuela e o movimento de refugiados com destino para o Brasil aumentou. Estima-se que 50 mil venezuelanos tenham se fixado aqui no Brasil, aumentando aí muito um número expressivo, digamos assim, um número.
e tem gerado principalmente conflitos na região de fronteira entre a Venezuela e o Brasil, especialmente na cidade de Pacaraima, que é em Roraima, que recebeu o maior número de imigrantes, além da capital Boa Vista. E agora vocês ficam com a atividade que vai da página 19 até a página 23. Tá? Qualquer dúvida, a gente entra em contato aí nas aulas online. Até mais!